Aí como não vais mexer? Vamos lá, sim. Saudações mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham neste exato momento. Meu nome é James Mango, estamos em direto aqui na página do Pastor James Mango em nome da Meruma. Estamos exatamente em frente do edifício do partido Ana Mola, neste caso da sede nacional do partido Ana Mola, depois de uma conferência de imprensa com o presidente Venâncio Mondlane no interior do edifício, onde o presidente haverá falado várias coisas e deixou também algumas questões no que diz respeito à calamidade, ou à calamidade que afetou o nosso país. Neste caso, estamos a falar das cheias. Nós estamos aqui com um homem também que vai nos deixar algumas palavras em torno exatamente daquilo que o presidente Venâncio Mondlane ele falou, e um dos pontos muito essencial que nós vamos aqui trazer, não é, para os internautas. Vamos tentar resumir um pouco, porque acreditamos nós que ouviram e acompanharam a transmissão em direto ainda nesta página com o presidente Venâncio Mondlane. Ele vai falar o nome dele, ele vai se apresentar, fica à vontade, ilustre. Muito boa tarde, uma vez que eu também sou repórter, você, telespectador. Telespectador. Mas muito boa tarde aos telespectadores daí de casa. Aqui fala Isil Souza, INR. Estamos em simultâneo com o Meruma e a notícia e reportagem direta. Estamos aqui na sede nacional do Partido Ana Mola, onde o engenheiro Venâncio Mondlane deu seu parecer acerca da situação que o país tem atravessado nos últimos dias. Falamos da calamidade natural que tem se registrado, inclusive, na região sul do país, e que são vários pontos que foram lá abordados. Ouvimos o engenheiro Venâncio Mondlane ele a falar do esforço que a partir de agora, ou em continuidade, o Partido Ana Mola vai empenhar no que diz respeito às famílias, no que diz respeito às crianças que têm de se ir à escola, uma vez estamos mesmo à reta final para o início das aulas. O Ana Mola, o presidente Venâncio Mondlane, disse que o Partido Ana Mola vai se empenhar em ajudar as crianças que, para poderem engrenar a escola, e não só o engenheiro Venâncio Mondlane falou que o Partido Ana Mola vai também se empenhar nas limpezas de drenagem e alguns outros pontos que, com certeza, o ilustre ouviu exatamente. Qual é a sua opinião nesta iniciativa ou neste empenho que o Partido Ana Mola vai tomar em diante? Bem, mais uma vez, boa tarde. Conforme a questão colocada, é muito complexa, mas muito bem, nós iremos responder essa questão. Sobre a iniciativa do Partido Ana Mola em termos da ajuda de todas as famílias que foram afetadas pelas cheias, falamos na Zona Sul, e que foi o local onde as cheias mais se fizeram sentir, devido às águas que possuem muita pressão. Bem, a iniciativa do Partido Ana Mola, de facto, é boa, é louvável por todos nós, porque sabe-se que existem certas necessidades que até o próprio governo não consegue responder, não se sabe porque é algo que também ficamos espantados, qual é o motivo do governo não poder atender todas as famílias. Então deve ser a oposição, apesar de que também a oposição tem o direito de dar aquele apoio, mas salientar que essa iniciativa de facto é boa, e que também o facto de, uma vez que as cheias abalaram muitas casas, várias famílias ficaram desalojadas, como acompanhamos em diversos pontos. Falamos de Boane, sítios assim como aqui no centro da cidade, Xai-Xai, ou Gaza, Xai-Xai, 3 de fevereiro, são os locais que foram mais afetados com essas cheias, e que se o partido vimos a presença do Partido Ana Mola em determinados pontos, não só na cidade de Maputo, assim como na província de Maputo e assim como na província de Gaza, onde algumas famílias agradeceram a iniciativa do próprio Partido Ana Mola,
acerca do apoio que eles têm dado e eu e a minha equipe, de facto, acompanhamos e vivenciamos aquele momento em que várias famílias agradeceram, alegando que o único partido que tem prestado muito apoio nesses dias é o partido Ana Mola, e que também salientar que quando estivemos na 3 de fevereiro em particular, ouvimos lá algumas reclamações acerca dos transportadores interprovinciais, alegando ou reclamando acerca do abandono que foi proporcionado através do governo. Eles dizem sentem-se abandonados e acabaram por salientar que se não fosse o partido Ana Mola, assim como uma igreja que acredita-se que seja também a Igreja Universal, que também tem prestado muito apoio àquelas famílias, aquelas famílias estão, inclusive naquele intervalo de 3 de fevereiro, sim, porque foi lá onde nós ficamos, ou nos instalamos durante uns dois dias e conseguimos acompanhar o dia a dia daquelas famílias, porque sabe-se que eu também, em particular, presenciei algumas refeições que são servidas com aquele apoio que o partido Ana Mola deixou lá naquele local e que, de facto, aquele apoio está sendo usado de uma forma, está sendo utilizado de uma forma ideal. As pessoas não têm apresentado reclamações do lado do partido Ana Mola e dizer que essa iniciativa do partido Ana Mola está sendo muito ideal, muito boa para várias famílias e elas em particular. Só não conseguimos abordar o próprio engenheiro Venâncio Mondlane para que ele possa deixar uma mensagem de agradecimento, porque nem sempre que ele vai para lá, devido à sua agenda, e razão pela qual eles pediram com que o engenheiro Venâncio Mondlane desse o seu parecer acerca daquela situação, mas não tivemos essa oportunidade a respeito deste assunto. Mas, é quase isso. Nós louvamos essa iniciativa do... O engenheiro Venâncio Mondlane, outrora, ele haverá falado sobre as pontes essas que foram disponibilizadas. Aquelas pontes móveis. Pontes móveis, exatamente, que foram disponibilizadas em 2016. Fica aí uma questão, onde é que estão esses pontos? Onde é que realmente podem estar esses pontos? Ou se existe aí nesses pontos, ou existe, não foram disponibilizadas? Qual seria a sua opinião em torno desses pontos? Para não cometer vários equívocos, mas a respeito deste assunto, acerca das pontes móveis, tenho visto algumas publicações, várias pessoas, várias famílias a questionar acerca dessas mesmas pontes, inclusive por causa da N1, que encontra-se, neste exato momento, encontra-se parcialmente intransitável, porque em alguns pontos elas já estão a reabilitar. Então, antes das águas das chuvas darem trégua, é neste exato momento que as famílias colocavam essas inquietações acerca dessas pontes móveis e que elas foram adquiridas e que não viu-se qual foi, trouxeram qual benefício as mesmas pontes, porque no momento em que elas foram necessárias, não chegaram de ser utilizadas. Não se sabe se as mesmas fontes ainda existem aqui no nosso país ou aquilo ali é uma teoria. Não vou cometer aqui vários equívocos para não falar coisas que não tenho lá muito conhecimento, mas é só abordar esse assunto que são várias famílias que questionaram acerca dessas mesmas fontes e que no momento que tínhamos de usar, elas não foram úteis. E não, é uma questão que ainda existe em várias cabeças de vários moçambicanos e que não tivemos uma resposta concreta. Bem, para terminar, nós, falando mesmo de partidos, sabemos que o maior valor, o trabalho exercitado não visa mais para o partido, mas para si humanitarismo. Exatamente. Ouvimos o engenheiro Venâncio Mondlane, assim também como temos acompanhado nas redes sociais, o impedimento dos partidos ou o impedimento das pessoas que representam certos partidos que estão sendo impedidos de ajudar ou de trazer aquilo que é o benefício para as pessoas necessitadas, estão sendo impedidos por lado do governo. Qual é o posicionamento? Como tu podes analisar este comportamento? O que pode levar o governo a
a impedir alguns membros de determinados partidos a fornecer pessoalmente os produtos da primeira necessidade das famílias afetadas pelas cheias? Bem, vou responder em ordem decrescente, mas em primeiro lugar, pelo que consigo perceber, na minha opinião, assim como na opinião dos outros moçambicanos, porque acredito que não é só somente a minha opinião. Acredito que vários moçambicanos também, isso acaba nos remetendo ao medo, porque também é ao medo com que a população em geral possa abraçar o Partido Anamola, alegando que alegando, apesar de que está a ajudar, alegando que aquele partido pode ofuscar a presença ou a imagem do partido no poder, neste caso. Então, é a razão pela qual eles colocam barreiras para que o apoio do Partido Anamola não se faz sentir e que eles, não vamos estar aqui a mencionar nome, mas pretende-se que seja o único partido que esteja na linha da frente, para ele ser visto sendo o único partido que está aí a prestar apoio e que outros também, porque vimos várias reportagens, não só reportagens, alguns vídeos amadores que alguns moçambicanos acabam filmando acerca existe aquilo que vídeo de uma senhora que já circulava nas redes, ela alegando que existem partidos, por exemplo, o Partido Namola está lá para colocar a sua imagem, de buscar fazer politiquice, e o outro partido lá somente está aí para ajudar. Mas se tu fores a perceber, uma vez que eu já presenciei, falo de Boane, e lá falamos também de 3 de fevereiro, se aquilo não se tratasse de politiquice, a pergunta que fica no ar é: por que que nós conseguimos notar lá bandeiras do próprio partido? Algumas camisetas, falamos da jovem, que jovens do próprio partido que mais fazem se presente naquela associação de poder apoiar aquelas famílias, assim como no processo de evacuação de algumas famílias acompanhado. Boan também foi a mesma situação, em que, por exemplo, eu quando estive em Boan para trabalhar com essas imagens, de captar aquelas imagens daquele processo de evacuação daquelas famílias que foram afetadas em Boan, a princípio até que eles me receberam de uma forma carinhosa, mas quando perceberam que estava lá a mostrar um bocadinho de tudo, então surgiu aquele momento que já começaram a criar barreiras, que eu tinha que abandonar aquele local, não querendo criar confusão naquele local, então eu tive de abandonar, mas já havia feito a minha parte, que era de ilustrar aquelas imagens que estavam lá acontecendo, e também o caso de 3 de fevereiro, lá, sim, 3 de fevereiro, mesma situação, lá digamos que não foi complicado, mas presenciei o mesmo ato. Se não se trata de politiquice, a pergunta é: por que continuamos a visualizar ou ver aquelas bandeiras de um determinado partido e que coloca-se... Até porque o que conseguimos ver até agora, quando se trata de membros de partido, qualquer partido, no ato de apoio, sempre estão lá com uma marca, com exatamente. Então, fora de outrora, fora ainda que seja, se trata de partido, mas também temos lá o humanitarismo. Exatamente. Bem, só uma pequena questão. O engenheiro Venâncio Mungane também falou na conferência de imprensa hoje sobre as mortes dos 2 coordenadores da Zona Norte do Partido Anamola, que foram assassinados pela UIR, conforme disse o presidente Venâncio Mungane. O que realmente levaria a este caso, uma vez estamos na época de salvar vidas, estamos na época de ajudar as famílias que estão necessitadas, mas existe um grupo que se empenha a tirar a vida dos outros. E neste caso, dos 2 coordenadores do Partido Anamola da Zona Norte. Qual é o seu posicionamento neste Muito bem, a respeito deste assunto, dizer que eu não vou encher lá muitas palavras, porque foi novidade para mim, até que eu vi, era antes de acompanhar essa informação, pegou-me de surpresa quando vi essa informação, exatamente era antes. Bem, acerca desse comportamento, não sabemos quem foi, quem são as pessoas que assassinaram os 2 coordenadores do Partido Anamola,
mas essa ação ela é repudiável. Isso aí nós repudiamos. Segundo o que o pastor aqui acaba de citar, estamos numa época em que estamos para salvar vidas. Sim, o nosso maior valor agora, nesse exato momento, é salvar as vidas. Então, nós contestamos esta ação no ato de estarem a salvar vidas, há pessoas que lutam para tirar as mesmas vidas, e isso aí não dignifica ou não acaba ofuscando a imagem do próprio país, não só de determinados partidos. Nós não sabemos quem são as pessoas que praticam esses atos, mas acaba por deixar algumas suspeitas devido a esse confronto, o braço de ferro que nós conseguimos notar. Falamos inicialmente acerca do impedimento do apoio de determinados partidos àquelas famílias que foram afetadas com as mesmas cheias. Assim como isso aí, há uma coligação entre esses pontos, razão pela qual acabam surgindo mortes, mas isso é para poder enfraquecer aqueles partidos, é para poder enfraquecer alguns partidos, não poderem continuar com aquela ação de apoio àquelas famílias que foram afetadas. Meu ponto de vista, isso aí, muito mais resumindo, é para o enfraquecimento, fazer com que aquele partido reduza, volte para trás e que não avance. Tenha receio. Exatamente. Seria o ato de intimidação. Exatamente. É intimidar, exatamente. É intimidar o outro partido. Muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço pela entrevista e também. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui ligados a este momento para exportar. Mas o som estava nice. Que Deus poderosamente possa nos abençoar. Não tinha som? Até a próxima. Não tem som.